Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês língua espanhola. Vamos juntos conhecer os objetivos da nossa aula? Compreender o vocabulário das histórias em quadrinhos que auxilia o entendimento a partir do contexto no uso dos artigos definidos e também os artigos indefinidos. Vocês conhecem a Mafalda? Eu adoro a Mafalda e as tirinhas dela. Olha o que trouxemos aqui. Então, chega um vendedor na porta da casa da Mafalda e fala assim: Bom dia, nena. Está o jefe da família? Bom dia, menina. Está o chefe da família? É a Mafalda. Nesta família não há jefes. Somos uma cooperativa. Nesta família não tem chefes. Nós somos uma cooperativa. Então, aquele curso de ventas não estavam todas as respostas. Então, naquele curso de vendas não tinha todas as respostas. Olha só como que a Mafalda deixou o vendedor pensativo, reflexivo com a resposta dela. Há conflitos em los entendimentos? Quem são os personagens? Houve algum conflito de entendimento aqui? A Mafalda não entendeu muito bem o que foi perguntado? Ou o vendedor não entendeu muito bem o que foi respondido? E quem que são os personagens aqui? Se tem conflito, tem, né? Ele pergunta uma coisa que para ele seria óbvio. Quem que é o chefe da casa? E ela responde que para ela também era óbvio. Não tem chefe, nós somos uma cooperativa que todos nós nos ajudamos, ninguém manda em ninguém. Andou na lata logo a resposta, né? E os personagens, então, o vendedor e a Mafalda, os que aparecem aqui. A saber, o humor de Quino é tipicamente ácido e hace al lector enfrentarse a la burocracia, los errores de la autoridad, las instituciones inútiles, la estrechez de miras, etc. No duda así en usar sus viñetas para enviar mensajes de contenido social a sus lectores. O humor do Quino é tipicamente ácido e ele faz com que o leitor enfrente a sua própria burocracia, os erros de autoridade, as instituições inúteis, o estreitamento de olhares, etc. Não duvida, assim, em usar as suas tirinhas, né, suas historinhas, para enviar mensagens de conteúdo social aos seus leitores. Outro recurso típico é a redução ao absurdo de situações conhecidas. Com frequência, os chistes buscam a sonrisa como meio de enfrentar-se à cruda realidade. Outro recurso típico é a redução ao absurdo de situações conhecidas. Com frequência, as brincadeiras buscam o sorriso como meio de enfrentar a cruel realidade. Então, o Quino, ele usa, através das historinhas da Mafalda, digamos, se criticar algo na sociedade que para ele já é ultrapassado. Como, por exemplo, no caso aqui dessa tira, ter um chefe da família. Na opinião dele, não há chefes, todos devem se ajudar. E ele utiliza essa crítica com humor, para que a tira fique um pouco mais leve, ok? Atividade 1. Sobre a tira de Mafalda, contesta. Sobre a tira da Mafalda, responda. Então, tá ali de novo os quadrinhos que ele pergunta do chefe da família e ela diz que eles são uma cooperativa. Por que o vendedor se põe pensativo com a resposta de Mafalda? Por que o vendedor fica pensativo ali com a resposta dela? Nós não temos chefe. E por que Mafalda disse que não há jefe da família e que ele é uma cooperativa? Por que a Mafalda fala que ele não tem chefe de família e que ali eles são uma cooperativa? Reflete um pouquinho que eu já trago a resposta.
Então, conseguiram responder ali as perguntinhas sobre a Mafalda? Eu já havia comentado um pouquinho, né? Agora você coloca ali com as suas palavras. Então, por que o vendedor ficou pensativo com a resposta que a Mafalda deu para ele? Porque esperava que a casa hubiera ele ou la jefe e não uma cooperativa. O vendedor esperava que na casa houvesse o chefe ou a chefe. Jamais ele ia esperar que a Mafalda respondesse que eles são uma cooperativa. Pegou ele, como diz o ditado, de calças curtas, né? Ele não esperava. Por que a Mafalda diz que não tem chefe na família e que a família é uma cooperativa? Mafalda demonstra em sua resposta que em sua casa todos ajudam-se, não necessitando ter um jefe. A Mafalda, então, o que ela faz? Ela demonstra ali com sua resposta que na casa dela todos se ajudam, não é necessário ter um chefe. Compreendendo, vamos falar de los artículos, os artigos. Na língua portuguesa são muito usados. Vocês conhecem os artigos? Os artigos são usados para indicar se uma palavra é feminina, é masculina. Lembram disso? Se não lembra, eu vou lembrar vocês agora. Observa estes fragmentos de La Tira de Mafalda. Então, vamos observar aqui alguns fragmentos da tirinha da Mafalda, que é falado ali na tira. Quando o vendedor chega e diz assim, está el jefe de la familia? Então, nós temos o artículo el e o artículo la, ou seja, o em português e a em espanhol. Por isso, atenção ao gênero. Atenção ao gênero feminino e masculino. Temos mais uma aqui. Entonces, en aquel curso de ventas, no estaban todas las respuestas. Las é o nosso as em português, ok? Observaram? El, lá e las. Mas, professora, não estou entendendo ainda onde você quer chegar com isso. Já vamos chegar em algum lugar. A saber, assim como em português, em espanhol se utilizam os artículos definidos ou determinados quando o substantivo ao qual se referem é algo conhecido, determinado ou que ha sido mencionado anteriormente. Assim como em português, em espanhol se utilizam os artigos definidos ou determinados quando o substantivo ao qual se referem é algo conhecido, determinado ou que tenha sido mencionado anteriormente. Então, olha lá. De novo ali o exemplo. Aliás, um outro exemplo agora. Estão em la biblioteca o livro que a professora nos ha sugerido. Está na biblioteca o livro que a professora nos sugeriu. Lá é quando eu me refiro a uma palavra no feminino. Ele é quando eu me refiro a uma palavra no masculino. Então, lá é o nosso a e ele é o nosso o. Os artículos acompanham sempre al nombre, substantivo. Salvo em caso de los nombres propios, no decimos el Pedro. Con ellos es posible detectar el género masculino ou feminino de las palavras. Os artigos acompanham sempre o nome, o substantivo. Salvo em caso dos nomes próprios, não dizemos o Pedro. Com eles é possível detectar o gênero masculino e o feminino das palavras. Então, nós temos aqui mais um trechinho aqui dos amiguinhos da Mafalda, né? Não é uma tira, é só uma parte, que eles dizem assim. Assim que fuiste vos ele que le vendió una alfajor a Mafalda? Assim que foi, você que vendeu um alfajor para Mafalda? Os artículos definidos e os artículos indefinidos têm singular e plural. Então, assim como no português, eles têm singular e plural. A, as, né? O, os, em espanhol, lá, las, el e los. Agora, a gente tinha falado sobre os artigos definidos, né? Agora nós vamos falar sobre os indefinidos, que são um pouquinho diferentes. Já o artículo indefinido ou indeterminado é utilizado para introduzir um elemento novo ao discurso, no identificable ou definido. Já o artigo indefinido ou indeterminado, que é outro nome que ele pode ter, ele é utilizado para introduzir um elemento novo ao discurso, não identificável ou definido. Olha ali o exemplo. Recentemente me encontrei com umas amigas. Esse unas está no feminino no plural, né? Quando eu digo recentemente me encontrei com umas amigas,
Eu não estou identificando quem são essas amigas. Por isso, ele é indefinido ou indeterminado. Leia a historieta de Gaturro. Agora, mais um personagem bastante recorrente nas nossas aulas de espanhol. Mira, Gaturín, uma aranhita. Olha, Gaturín, uma aranha. Que linda, que simpática a aranhita, que compradora, que carismática, tiene futuro. Que linda, que simpática aranha, ela é muito carismática, tem futuro. Psss, já foi o Gaturín, acabou com a coitada da aranha, né? Me parece que a Gaturín não lhe gusta a competência. Me parece que o Gaturín não gosta das competências, porque ele deu um monte de competência para a aranha, né? Um monte de adjetivo. E o que o Gaturín fez? Tacou spray na coitada, né? Já era. Observe o emprego das palavras femininas. Então, nós temos algumas palavras femininas que aparecem aqui. Aranhita, linda, simpática, compradora, carismática e competência. Observa o emprego do artículo indefinido una en el cómic, quando eles dizem ali, mira, Gaturín, una aranhita. Em la primeira vinheta, Gaturro habla de uma aranha como qualquer outra. Como aranha é um substantivo feminino, liga nesse caso o artículo indefinido. Então, olha lá, no primeiro quadrinho ali, o Gaturro fala de uma aranha qualquer. Como a aranha é um substantivo feminina, leva nesse caso um artigo indefinido. Então, uma aranha, ele não está especificando que aranha que é essa, por isso que ela é indefinida. Depois de saber que a aranha se trata, ela está determinada, e neste caso leva o artículo definido lá. Então, olha lá, que linda, que simpática, la aranhita, que ele não usa una aranhita mais. Quando ele fala assim, una aranhita, é porque ele está falando de uma aranha qualquer. Mas agora ele meio que fez uma amizade com a aranha, então ele sabe quem é essa aranha, dá vários adjetivos para ela. Por isso que agora ele não fala una, ele fala la aranhita. A saber, e agora, só para ficar mais claro, quais são os artigos femininos? Se eu estiver falando dos definidos, como eu disse agora, algo conhecido, eu uso la e o plural las. Estamos falando só do feminino, ok? E se eu estiver falando de algo que eu não está indefinido, que está indefinido? Una, singular, e unas, o plural. O exemplo lá, la professora de espanhol, regou retrasada, una professora. Que professora que é essa? Ainda não tenho certeza que professora que é essa, por isso, unas. Atividade 2. Toma, Felipe, para que esperes as soluções da gente grande. Ou seja, né, senta até que os adultos consigam ter alguma solução. Identifique na vinheta de Mafalda os artículos femininos e luego justifica a que palavras pertencem. Identifique na tira da Mafalda os artigos femininos e justifique a que palavras pertencem. Então, como a gente aprendeu agora há pouco ali, quais são os artigos femininos que aparecem ali e o que eles estão, a que palavras eles estão pertencendo, ok? Logo chego com a resposta.
Então, conseguiram identificar ali quais são os artigos femininos que aparecem? Vamos a eles? Las soluciones e la gente. Las soluciones é um substantivo feminino, né? A solução, e está no plural, as soluções. Então, las soluciones. La gente, um substantivo feminino e no singular. Atividade 3. Reescribe as frases cambiando o gênero das palavras destacadas. Reescreva as frases mudando o gênero das palavras destacadas. Se as palavras estiverem no feminino, você irá colocar no masculino e vice-versa. Estou mirando los animales en el jardín. Roberto es el nuevo alumno del colegio. Hay un sobre en la caja de correspondencia. El dormitorio de Carolina es grande. Então, é só trocar agora por outro gênero de palavra e logo, logo eu trago a resposta.
E então, conseguiram fazer a correspondência certa ali? Conseguiram trocar o gênero das palavras? Vamos lá? Estou mirando los animales en el jardín. Pode ficar. Estou mirando las chiquitas en la sala. Estou vendo as meninas na sala. Tá vendo que eu substituí aqui o los por las? E ali o el jardín por la sala. B. Carla es la nueva alumna de la escuela. Nós tínhamos Roberto, es el nuevo alumno del colegio. Mudamos para o feminino, é só isso que você tinha que fazer. E hay una hoja en la caja. Tem uma folha na caixa. Antes, faltou o livro aqui, tá? Há um livro sobre la caja. E último, la habitación de Carolina es grande. O quarto de Carolina é grande. No masculino, el dormitório, o dormitório. Então aqui, era só trocar o gênero masculino pelo gênero feminino que nós trabalhamos hoje, ok? E o que aprendemos hoje? Lemos algumas histórias em quadrinho das personagens Mafalda e Gaturro, emprego dos artigos definidos femininos de acordo com os contextos das leituras e práticas, e entendemos um pouco mais o vocabulário espanhol nos contextos das tirinhas humoradas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham gostado das historinhas de hoje e logo, logo voltamos com mais espanhol. Até breve e hasta luego!